Olá, povo de Deus. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a lição 12 da revista Cremos. Cremos na vinda de Jesus. Boa esperança. O texto bíblico de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, e Judas, versículo 14. E o versículo em destaque está em Homens da Galileia. Por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Atos 1:11. Aqui os anjos já estavam falando da volta de Jesus, né? Da vinda de Jesus. Nós vamos aprender hoje os objetivos da lição. Explicar a doutrina sobre a vinda de Jesus, definir o arrebatamento da igreja, destacar a segunda vinda visível de Jesus. Ok? Vamos ler o texto bíblico. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a vinda do Senhor será visto pela igreja, né, com alarido, com a voz de arcanjos e trombetas, né, o sinal da volta de Jesus Cristo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, depois que os mortos forem ressuscitados por Cristo, depois os que ficaram vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então a volta do Senhor será gloriosa para a sua igreja. Igreja do Senhor, fiquem em alerta, atentas. E o versículo 14 do livro de Judas, versículo 14. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Aqui eu creio que está falando sobre a segunda vinda, que virá com os seus santos. E vamos falar, né, que até aqui estudamos os principais pontos da fé cristã, certo? Um pouco de resumo de toda a revista que estudamos. Falamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, das pessoas de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Estudamos a respeito do problema do pecado, o grande trave para a humanidade. E falamos também sobre a salvação e do batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais na atualidade, né, da igreja, e também do batismo e da Santa Ceia do Senhor e perseverança na santidade.
Então, nosso estudo com o tema da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estudamos a Bíblia e cremos na sua promessa inaudita e eterna para todo aquele que crê. Então, apresentar o Evangelho às pessoas a fim de que Deus seja em tudo exaltado por intermédio de Jesus Cristo. Certo? Vamos falar da primeira vinda de Cristo na Terra, né? Que ele nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou a sua missão, né? Depois do batismo, iniciou a sua missão. Então, a primeira vinda de Cristo, Jesus veio para servir, né? Registrado em Mateus 20, 28. Jesus veio para servir. Então, como ele veio para resgate de muitos, então, quando Jesus veio, né? Ele curou, ele libertou, ele transformou vidas, ele perdoou, né? Perdoou seus pecados. Então, ele fez milagres e maravilhas, multiplicou, matou fome, né, de multidões de pessoas. Então, ele veio servir, certo? Jesus montou num jumentinho. Então, quando registrado em Marcos 11, versículo 7, quando Jesus montou num jumentinho e entrou na cidade, né, de Jerusalém, ele foi aclamado, porque as pessoas achavam que ele iria reinar, né? Estavam atrás de um governante para livrar o povo, né, da opressão. Só que Jesus disse que ele não vê, que o governo dele, né, não é deste mundo, é celestial, é espiritual. Então, por isso, Jesus, né, foi rejeitado pelo seu povo, em João 1,12. Né, foi rejeitado porque eles queriam, o povo queria liberdade, né, a libertação, só que essa libertação não era terrena. Né, essa libertação era espiritual. Então, Jesus foi julgado e condenado. Os mesmos que aclamaram foram os mesmos que gritaram, né? Crucificam, né? Registrado em Mateus 27, capítulo 27, versículo 22. Então, Jesus foi humilhado e crucificado. Registrado em Lucas 23, 33. Jesus foi humilhado por quê? Porque nos tempos de Jesus, a crucificação, né? Para ser crucificado, então eles faziam que humilhação, eles mostravam, né? Eles castigavam e mostravam para toda a cidade, todos aqueles que todos aqueles o sistema romano, né? Então, para que as pessoas não viessem a desobedecer, né, o sistema deles, não viessem a desobedecer o sistema, né, do rei. Então, eles faziam o quê? Dava um exemplo, né? Nas ruas da cidade, o que eles fariam com a pessoa que fosse antes da crucificação, né? Seria humilhado, arrastado pela cidade, mostrado para toda a população, para todo o povo. Então, Jesus foi humilhado e crucificado. Então, Jesus, ele mesmo carregou a sua cruz, né? Carregou a sua cruz e foi crucificado. É tanto que a crucificação foi justamente no Gólgota, né? No Monte da Caveira, né? E lá era o que? Conta, né, os historiadores, arqueólogos, que esse local era um local
que era justamente era fora da cidade, mas era onde as pessoas passavam, né, para chegar em Jerusalém. Era uma estrada que ficava próxima a Jerusalém. Então ele foi humilhado e crucificado. E a segunda vinda, estamos, né, esperando Jesus na segunda vinda. E a sua segunda vinda é em glória e majestade. Jesus virá como rei. Apocalipse 19:16. Ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus virá num cavalo branco, que está registrado em Apocalipse 19:11, que na verdade significa vencedor com verdade e justiça, certo? Jesus será aceito pelos judeus, porque como Jesus virá em sua glória, sua majestade, então todos o verão, né? Porque sabe que os judeus esperavam um Messias humano, né? Um governante terreno, mas quando vier Jesus, né, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com poder, grande glória, então eles vão ver. Aí eles vão aceitar, né? Jesus julgará e condenará os seus inimigos, Apocalipse 17:4. Então Jesus julgará e condenará o anticristo e o falso profeta. Então todo joelho se dobrará perante Cristo. Todo joelho se dobrará e declarará que só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Certo? A vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Então, nosso tema de hoje, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né, vamos estudar a Bíblia e porque cremos nas suas promessas eternas, né? Nós cremos nas suas promessas. Então, vamos apresentar o Evangelho às pessoas para que Deus seja exaltado em tudo. Então, quanto à vinda de Jesus Cristo, a Bíblia declara que, porque assim como um relâmpago no céu, risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus virá de maneira que todo olho o verá, tão grande acontecimento. Assim como ele é, o veremos. A Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. O que era que acontecia no tempo de Noé? Noé, ele falava do dilúvio, mas ninguém acreditava. Pois o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, né, se davam em casamento, e viviam conforme o seu pensamento, conforme que eles queriam, né? Festa, comida. Então viviam do jeito deles. E o que foi que aconteceu? Veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, Noé já estava dentro da arca e a arca foi fechada por fora. Olha só o milagre, né, de Deus. Que Deus fechou a arca de Noé pelo lado de fora, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Então, é um elemento surpresa a vinda do Senhor. Então, aparecerá para os grandes e pequenos, para os pobres e ricos, inteligentes ou não. Então, é importante ressaltar que a vinda de Cristo se dará em duas fases distintas. Virá o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. O termo arrebatamento, né, deriva da palavra raptus, né, equivale a prazo, em grego, que significa arrebatado. Então, a palavra raptus, né, em grego, a prazo, que significa arrebatado. Então, que em grego, harpazo traduzido por arrebatado, né? Que arrebatamento significa arrebatado rapidamente e com força. Imagine aí. Por isso que diz que é não piscar de olhos, né? Porque será arrebatado rapidamente e com força. Não é verdade? Então, corpos, nós vamos ter nossos corpos revestidos de imortalidade, né? O corpo glorificado. Num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, registrado, né? 1 Coríntios 15, capítulo, versículo 51 a 53. Vamos ler. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Trinta e um, 15, 51, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se vista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste da imortalidade. Ora, por quê? Porque o céu, nós vamos sair da terra e vamos para o céu. O céu vamos dizer assim, é espiritual, então por isso que o nosso corpo, né, nós vamos sair do corpo corruptível, que é o que morre, se acaba, né? Corruptível. Então vamos se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, do que é imortal, certo? Do que é espiritual, né? Imortal. O que é mortal se revestirá da imortabilidade, né? Então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte, a vitória. Glória a Deus. Isso. Então vamos estar nesse corpo, né? Vamos estar livre da morte, né? Livre das aflições, das perseguições, da opressão do pecado, da ira vindoura, que é a grande tribulação.
aflição. Quem irá ser arrebatado? Você sabe? Você tem já esse entendimento? Quem irá ser arrebatado? Quem abandona o mundo, o pecado. A igreja apostata vai ser arrebatada? A igreja que se afasta de Deus? Não vai ser arrebatado. Só vai ser arrebatado aqueles que estão em comunhão com Deus, em santidade. Certo? Depois do arrebatamento virá o dia do Senhor. Então será um sofrimento e ira de Deus sobre os ímpios. Certo? O negócio é sério. Então vamos lá. Vamos para o arrebatamento da igreja. A primeira fase. Na primeira fase, nosso Senhor virá somente para a sua igreja. É o arrebatamento, né? Senhor, esta primeira fase da vinda do Senhor será visível à igreja, mas invisível ao mundo. Então, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Certo? Tem até um cântico, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Então, onde é que está a igreja do Senhor? Foi arrebatado, foi se encontrar com o Senhor. O Senhor veio buscar a sua noiva, né? Tem um louvor aqui que eu não lembro, eu não sei, da Shirley, mas eu não sei a melodia, que diz assim: quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou só lágrimas, para quem partiu é festa. O arrebatamento é a esperança da igreja de ver o seu Senhor. Você tem essa esperança? Nós temos que ter essa esperança. Então, a segunda vinda visível. Após o arrebatamento, dizem os estudiosos, né, virá um tempo de muita confusão na terra, a grande tribulação. Por acaso você já ouviu essa expressão? A grande tribulação marca um tempo de juízo de Deus para as pessoas que não atenderam a chamada do Criador para se arrependerem. Apocalipse 6:8. Cremos que a igreja que foi arrebatada pelo Senhor não passará pela grande tribulação. Neste tempo se levantará um homem poderoso, inteligente e ditador mundial. Ele é o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos lá. Vamos ver essa passagem aqui. 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok? No momento de tão grande aflição proporcionada pela ação do anticristo, juntamente com a igreja que fora anteriormente arrebatada, Jesus intervirá no mundo para destruir o anticristo. Apocalipse 19:14. Fazer cessar a guerra sem proporção da história do mundo, estabelecer o reino de paz universal, o milênio.
Apocalipse 19. Apocalipse 19, 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então Jesus Cristo voltará. Sim, voltará para arrebatar a igreja, estabelecer o reino e a santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta aparta dos bodes as ovelhas. Como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ele advertiu repetidamente a respeito do iminente julgamento dos que não se arrependeram. Não se arrependem, né? Em Lucas 13, 3 e 5. Ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, usando sempre os termos mais íntimos e perturbadores. Então, e nenhuma das descrições bíblicas do juízo é mais severa e mais intensa do que aquelas feitas por Jesus. No entanto, ele sempre falou sobre essas coisas usando os tons mais ternos e compassivos. Ele sempre insiste para que os pecadores abandonem os seus pecados e reconciliem com Deus e se refugiem nele para que não entrem em julgamento. Jesus até chorou quando olhou para Jerusalém, sabendo que a cidade e toda a nação de Israel iria rejeitá-lo como seu Messias, que em breve seria destruída. Vamos ver o que tem Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13. 3. Respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. 5. Não vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então Jesus sempre alertava o seu povo e ainda alerta até os dias de hoje, entende? Então essa promessa foi verbalizada pelo próprio Senhor,
quando subiu ao céu, da mesma forma que ele subiu e desapareceu entre as nuvens, nosso Senhor retornará a esta terra sobre as nuvens com poder e grande glória. Aleluia. Certo? Que nós possamos estar atentos ao arrebatamento, nós possamos buscar a santidade, que nós possamos crer nessa promessa da sua vinda, guardar em nosso coração e vivermos uma vida plena em Cristo para sempre. E a lição 13 será sobre o novo céu e a nova terra, tá certo? Que nós possamos estar atentos à lição e atentos à volta à vinda de Jesus. Eu quero aproveitar e pedir para que você compartilhe, que você dê o seu like, se inscreva se você não é inscrito no canal, tá certo? Vamos aprender a palavra de Deus juntos, que eu também estou aprendendo, né? Nós vamos aprender juntos, tá bom? Tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, faça aí nos comentários, depois eu respondo, né? Faço uma live respondendo, tá certo? As perguntas, faça aí as suas perguntas, deixa aí seu comentário, tá bom? E para aproveitar, eu quero dizer que também vamos ter aulas, certo? Estudos fora o estudo da revista, tá bom? E o estudo que você tiver interesse de conhecer e saber, o que tiver ao meu alcance, irei pesquisar, irei passar para vocês, tá bom? E outra coisa que eu queria dizer era que se você quiser algum estudo, você pode aí coloca o seu e-mail, que eu enviarei pelo seu e-mail, tá certo? Esse estudo, tá bom? O estudo que você estiver precisando, que já das aulas passadas, tá certo? Então estou aqui para ajudar. Vamos crescer na graça e no conhecimento. E obrigado por você assistir essas aulas, tá bom? Deus está nos capacitando, né? Nós não somos perfeitos, mas Deus aperfeiçoou o seu vaso, tá bom? Então, até a próxima aula e conto com você, tá bom? Compartilhe, dê o seu like, seu joinha, tá bom? Até a próxima aula. Novo céu e nova terra.